Você já percebeu que a cada ano que passa, tem mais pessoas com sobrepeso e obesidade? Parece não. Na verdade, os dados mostram que a cada ano isso cresce e a projeção é que continue aumentando. E de fato, parece que era mais fácil se manter magra antigamente. Inclusive, houve uma época onde as pessoas mais ricas eram mais gordinhas e isso era visto como algo até mais bonito. Não é à toa que nas pinturas do Renascimento essas pessoas eram retratadas dessa forma, com um pouquinho mais de excesso de peso. E hoje parece que é cada vez mais difícil se manter magra dentro de um peso adequado. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Nós vamos reagir a um vídeo que diz que era muito mais fácil ser magra nos anos 60. Caraca, isso é muito importante de ser falado. As calorias que perdemos com exercícios físicos moderados são insignificantes para a perda de peso. Depende da alimentação. Provoca processos inflamatórios e emite sinais metabólicos anormais para o resto do nosso corpo. Que bacana! Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a nutricionista Thaisa Leal. Já chega dando like, se inscreve. Se você gosta dos reacts, me manda aqui. Eu amo. E já pode me mandar algumas sugestões também, inclusive lá no Instagram, @lealthaisa. É até mais fácil de eu ver lá no direct. Bom, tô bem curiosa com o vídeo de hoje. Eu não sei o que a gente vai ver, quais são as justificativas pra isso. Tô bem curiosa. E você? Vou deixar o vídeo aqui na descrição, mas a gente vai reagir junto. Bora lá! Ao fazer uma rápida pesquisa em imagens lá no Google e comparar nossos corpos de hoje com os corpos das pessoas lá da década de 50, principalmente em imagens de pessoas na praia, vamos notar que naquela época as pessoas de fato eram mais magras. Os homens exibiam 80 centímetros de cintura e as mulheres manequim 38. Cintura com 105 centímetros quase não se via. Adolescente pesando 90 quilos? Não. Quase não se via também. Eu preciso falar uma coisa. Com essa primeira imagem de uma pessoa obesa de costas, pode ser que seja um vídeo em algum momento chocante. Você vê, foi uma imagem rápida, mas que pode causar um desconforto. E eu lembrei agora que eu assisti um filme chamado Baleia. É um filme recente, mas na verdade eu não assisti. Eu não consegui assistir. É realmente desconfortável ver aquele estado de obesidade mórbida em que o personagem principal se encontra e o sacrifício dele de se movimentar e ele suando e a tortura que ele passa, sabe? E ainda tem um relacionamento muito ruim com a filha. É tudo de doer o coração. Eu não consegui assistir. Então hoje eu tô falando isso porque, não sei, eu vi essa foto e pode ser que tenha passado na sua cabeça. Pessoas tinham excesso de peso naquela época. Hoje carregamos Mas é uma realidade. 25, 30 ou até 90 quilos a mais. Em séculos passados, uma barriga avantajada era uma característica para privilegiados, um sinal de prosperidade e sucesso. Hoje, a obesidade se tornou democrática. Todos podemos conquistar um sobrepeso ou obesidade com facilidade. Mas nem todas as pessoas acumulam gordura na barriga. O que acontece? Antigamente, é como se a oferta de comida fosse pouca. E quem tinha mais acesso eram as pessoas com muito dinheiro. A maior quantidade de comidas, melhores comidas. A gente realmente passou um período onde a desnutrição atingia a maior parte da população. Inclusive, quando eu estava na faculdade, foi isso que eu aprendi. Então, eu entrei na faculdade em 2011. 12 anos, né, atrás. 12 anos que eu entrei na faculdade. Estou em 2023. Vai dar 13. Ou seja, naquela época, a gente falava muito sobre isso. Baixo peso, fome no mundo, que ainda existe, tá? Ainda tem. Mas a quantidade de pessoas com sobrepeso e obesidade superou. E isso a gente vê hoje em qualquer classe social. Sejam pessoas com mais dinheiro ou com menos dinheiro. Algumas armazenam com mais facilidade no bumbum e nas coxas, mas a maioria em torno da cintura. É a mais perigosa. Principalmente os homens. Diferente daquela gordura. Essa gordura é a visceral, que é perto dos nossos órgãos vitais. Pensa, aqui onde estão todos os nossos órgãos vitais. Tudo. Gordura aqui perto significa também que a gente tem muita toxina perto, porque a nossa toxina corporal acumula principalmente no tecido gorduroso. Então isso é perigoso. Gordura acumulada em outras partes do corpo, essa gordura central ou visceral altera respostas insulínicas, provoca processos inflamatórios e emite sinais metabólicos anormais para o resto do nosso corpo. Que bacana. Hoje já sabemos esse que vídeo. estar acima do peso não é só uma questão de aceitação. Existem riscos e dados nos mostram isso.
Caraca, isso é muito importante de ser falado. Não é só sobre liberdade do corpo, de eu ser como eu quero, me aceitar e o mundo precisa aceitar. Ninguém tem que ter preconceito contra ninguém, ninguém tem que desrespeitar ninguém, independente da cor, do corpo, porque somos seres humanos e a gente tem que se respeitar. Mas isso precisa ser falado, não pode ser mais um tabu. O quanto o sobrepeso e a obesidade leva a doenças. Das 10 doenças que mais matam no mundo, 6 a 7 são doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, aquelas que a gente adquire com excesso de peso e os maus hábitos. Números de doenças cardiovasculares, câncer, Top diabetes tipo 2, acidente vascular cerebral e outras crescem junto com a obesidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade triplicou entre os anos de 1975 e 2016. Hoje, 2 a cada 3 pessoas estão acima do peso e 1 em cada 5 são obesas. O que está acontecendo? E por que hoje carregamos muito mais gordura corporal do que as pessoas lá da metade do século passado? Pergunte isso a qualquer pessoa ou até um médico e a resposta provavelmente será algo mais ou menos assim. Hoje estamos mais gordos porque estamos consumindo mais calorias e somos mais sedentários. Segundo o Dr. William Davis em seu livro Barriga de Trigo, isso pode mesmo ser verdade, mas está longe de ser toda a verdade. Se fizermos uma pesquisa sobre as causas da obesidade, descobriremos que a maioria dos blogs e até médicos dizem que a causa principal é excesso de alimentação e falta de atividade física. O que eu sempre digo? A medicina, a nutrição tradicional do passado sempre falou de balanço energético. Ah, você tá acima do peso porque você comeu demais e treinou de menos. Mas a verdade é que a nutrição, a medicina, a saúde do futuro vai muito além. Só balanço energético tá ultrapassado. Não é à toa que no meu protocolo CK, que significa sono, exercício, cabeça, alimentação e hidratação, eu falo sobre o impacto desses 5 pilares no nosso comportamento alimentar e no nosso peso corporal. E eu fiz pós em neurociência do comportamento e o meu trabalho de conclusão foi sobre o impacto especificamente do sono no nosso comportamento alimentar e no nosso peso corporal. Então, realmente, balanço energético tá muito longe de ser algo super atual. Mas tá incompleto. Se formos mais a fundo no assunto e pesquisar mais, vamos descobrir que fomos doutrinados com essa teoria do balanço calórico. Eu não assisti. Pesquisador, escritor e jornalista do New York Times, fala muito sobre isso. Viramos o século num crescente aumento de peso, mas diferente do que a maioria das pessoas pensam, a causa principal da epidemia de obesidade não é pouca atividade física e muita comilança. É também. Como diz o Dr. José Carlos É muito Souza isso em também. seu blog, o problema é confundir associação com causa. Uma pessoa que come o tempo todo está sempre com fome e não para de engordar. Pode ser acusada de gulosa, esfomeada ou outras palavras não carinhosas nesse sentido. Mas o que essa pessoa pode não saber é que, por exemplo, ela pode ter alta resistência à insulina e desequilíbrio dos hormônios da fome e saciedade, a grelina e leptina. E a atividade física? Algumas matérias em blogs insistem na ideia de que hoje movimentamos menos do que as pessoas do século passado. Hoje andamos menos a pé, temos controle remoto, temos o Uber e menos trabalhos braçais. E tudo isso é verdade, mas vamos lá, isso tudo é verdade. E a gente hoje tem uma abundância de alimentos hipercalóricos. Se você parar pra pensar, uma fruta que a gente tem tanto medo de comer hoje em dia, ai meu Deus, é calórico, é açúcar. Acabou com isso, gente. Fruta é entre 80% e 90% água. Arroz, feijão, tem caloria, mas tudo tem caloria. Caloria é uma unidade de medida de energia. Qualquer alimento vai ter. Mas a gente vê numa concentração X na natureza. Quando a gente fala de produtos industrializados, a gente tem, naquele mesmo volume de comida, pensando numa comida natural, o dobro, o triplo de calorias, porque tem açúcar adicionado. Açúcar é um volume pequeno com muita caloria. Tem muita gordura adicionada, tem muitos aditivos também, que tem algumas relações com a alteração do nosso metabolismo. De fato, a gente come mais, não necessariamente de volume, mas a qualidade do que a gente come tem uma densidade calórica muito grande com pouca qualidade nutricional. Então, isso é um fato. Agora, por exemplo, no meu trabalho de conclusão da pós, inclusive eu fiz um vídeo muito completo relatando todos os principais pontos que eu citei do quanto não dormir bem, não dormir o suficiente impacta no nosso comportamento alimentar e no nosso peso corporal. Vou deixar até o link aqui na descrição para vocês verem e assistirem ele completo depois desse, assista esse aqui até o final. E de fato, não dormir bem desregula esses hormônios que regulam a saciedade e a fome, ghrelina e leptina. Não a causa do aumento da obesidade. O Dr. Jason Fung disse a seguinte frase, abre aspas, o exercício físico é como escovar os dentes.
Ele faz bem e deve ser feito todos os dias. Só não espere perder peso. Fecha. Não é normal ser sedentário. Pra mim essa frase é ótima. Não é normal não fazer atividade física. Não é normal. Agora, sim, ajuda você a gastar calorias. Só que, se você estiver comendo que nem, sei lá, muito, não vai adiantar. Pode ser que você gaste caloria, vai ser legal para alguma saúde cardiovascular, mas você não vai estar dentro de uma faixa de peso adequada necessariamente. Aspas. O Dr. David Perlmutter também disse uma frase interessante, abre aspas, as calorias que perdemos com exercícios físicos moderados são insignificantes para a perda de peso. Depende da alimentação. Dizer que as pessoas engordaram e estão engordando cada vez mais pelo simples fato de comer mais e exercitar menos é ignorar 3 pontos de vista fundamentais: o hormonal, o enzimático e o metabólico. Legal. Essa visão simplista e limitada em calorias ignora também o fato de que as calorias não são iguais. Ou seja, o fator qualidade é muito mais importante do que o fator quantidade. Quantidade não é tudo. 100 calorias de ovo é muito diferente de 100 calorias de macarrão. Da mesma forma, 1 quilo de notas de R$100 é muito diferente de 1 quilo de notas de R$2. O peso é um... Perfeitamente, eu vou usar essa comparação, viu? Por exemplo, você sabia que pra gente produzir serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, a gente precisa consumir triptofano, que é um aminoácido, ou seja, um fragmento de proteína. Não consumiu triptofano suficiente, não tem serotonina suficiente. Se você não tem serotonina suficiente, você tá mais irritadiça, mais ansiedade. Não é à toa que os medicamentos para ansiedade atuam na recaptação de serotonina. Aí, a serotonina, ela vai também se transformando por algumas vias e se transforma em melatonina, que é o hormônio que aumenta a noite da qualidade do sono. Ou seja, você não tem triptofano e não tem alguns minerais que atuam também nessa cadeia, nessas conversões de molécula em molécula, sei lá, cromo, por exemplo. Você não tem isso aqui acontecendo. A qualidade, ela é importante. O mesmo, mas o valor de cada pacote é muito diferente. Outra coisa, ignorar todos os outros fatores primários e acusar alguém que não consegue emagrecer por ser incapaz de comer menos e preguiçoso para exercitar é no mínimo injusto. Estamos recebendo os conselhos errados. Estamos hoje consumindo muito mais alimentos que impactam nossa insulina e alimentos que foram projetados para nos viciar. Inclusive, eu tenho uma paciente, teve uma aluna da plataforma Minha Melhor Versão também, que tinha um problema muito sério de insônia. Sei lá, dormia 3 horas por noite. E aí acordava no dia seguinte, não tinha energia pra treinar. E ficava também até muito frustrada com ela por não conseguir ter constância. E eu falei pra ela assim, ó, primeira coisa que você precisa fazer na sua vida, o primeiro passo não é atividade física, é regular o seu sono. Você só vai ter energia suficiente pra treinar quando você regular o seu sono. Você só vai conseguir controlar o seu apetite, a sua ansiedade, seu estresse quando você controlar o seu sono. Ou seja, a chave, muitas vezes, não é a alimentação em si, é a mudança de alguma outra coisa na sua vida que, consequentemente, impacta na sua relação com a comida. Taxas de obesidade não vão parar de crescer enquanto as autoridades de saúde não mudarem seus conselhos. Não podemos resumir o ganho ou perda de peso a um simples cálculo calórico. Hoje, temos mais gordura corporal em comparação com as pessoas da década de 50. Mas a causa principal não é o fator comer mais e movimentar menos. Os alimentos que comemos hoje, em grande parte, são diferentes, ou seja, de menor qualidade nutricional. Algumas calorias que hoje temos inseridas no mercado de substâncias comestíveis não são só calorias vazias, são calorias que literalmente roubam nutrientes do nosso corpo, principalmente o cálcio, o ferro e vitaminas do complexo B. A maior parte das calorias que ingerimos hoje são calorias que acionam constantemente nossa insulina, que é o hormônio responsável pelo armazenamento de gordura corporal. Quando entendemos que algumas calorias impactam nossa insulina para níveis anormais e outras não, ou que algumas calorias possuem nutrientes importantes e outras nos roubam nutrientes do corpo, passamos a deixar de lado o fator quantidade de calorias e focamos na qualidade. Tendo o mínimo de conhecimento sobre isso, provavelmente muitas pessoas passarão a evitar cada vez mais certos tipos de alimentos processados. E isso aqui é interessante. Só para você entender o que é isso de insulina, Thaisa, que ela tá falando, para mim pode ser muito claro, mas de repente para você não. Quando a gente consome carboidrato, qualquer um que seja, uma fruta, um pão, uma tapioca, um arroz, um macarrão, ou até mesmo um doce que é rico em açúcar, ou quando você adiciona um açúcar dentro de um café, por exemplo, você digere, absorve no seu sangue, na forma mais simples, que seria açúcar. O seu corpo, quando detecta, inclusive, que você já está mastigando um carboidrato pelas papilas gustativas, ele começa já a produção de insulina no seu pâncreas. A insulina, ela é secretada na presença de carboidrato. Quanto mais carboidrato você come de uma vez, mais insulina o seu pâncreas precisa produzir rapidamente para lidar
lidar com todo aquele açúcar de uma vez no sangue. E a insulina é o que tira do sangue esse açúcar. Vai botar dentro de uma célula para produzir energia e o que for excedente vai armazenar como gordura corporal. Mas o que acontece é que esses picos de açúcar, eles causam vários malefícios ao nosso corpo e inclusive um deles pode ser uma futura diabetes. Toda vez que seu pâncreas fica desesperado para trabalhar rápido, para produzir insulina porque tem muito açúcar de uma vez porque ele tem que lidar, toda hora ele vai se estimulando ali muito, né? É a mesma coisa que você pegar e se estimular super no trabalho. E uma hora você pega e tem o quê? Um burnout, uma crise de ansiedade. E uma hora o seu pâncreas pode ter um burnout, uma crise de ansiedade. E parar de funcionar também, produzir menos insulina. Com isso, você fica com mais glicose, mais açúcar disponível no sangue, que a gente não usa para nada. E isso é o que a gente chama de diabetes, um dos tipos de diabetes. Ruim para a indústria alimentícia porque talvez possa comprometer o faturamento. É por isso que é muito interessante para o mercado que se mantenha essa velha cultura do balanço calórico ou equilíbrio energético. E a indústria sabe o que fazer, claro. E hoje a gente vê muito o lado da dieta flexível, que traz alguma informação, sim, sobre a gente consumir a quantidade de calorias suficiente, mas a que custo você vai ficar, então, magro, mas sem os nutrientes necessários que o seu corpo precisa para ele funcionar adequadamente? Então, existe uma coisa da dieta flexível bacana, onde pontualmente quando você comer uma besteira você encaixa, mas eu vejo algumas linhas que falam, independente da qualidade, o importante é bater macronutriente, carboidrato, proteína e gordura. Bilhões em faturamento estão em jogo. A indústria do refrigerante, por exemplo, tentou associar a epidemia de obesidade, diabetes e doenças vasculares ao consumo de gordura e falta de atividade física, e com isso, isentar o açúcar. Para isso foi preciso que cientistas e políticos fossem corrompidos. E com isso a indústria está lavando as mãos, colocando a culpa no consumidor pelo controle ou descontrole no consumo. Inclusive, vocês viram que tem uma nova legislação agora que chama lupa? Na frente dos rótulos vão ter que ter, se tiver uma concentração maior do que algo estipulado em relação a açúcar, gordura e sal, vem escrito alto em açúcar, alto em sódio, alto em gordura saturada. Só que algumas marcas estão trabalhando para reduzirem a quantidade daquele ingrediente, sei lá, por exemplo, açúcar num biscoito, para que esteja dentro do padrão. Mas isso não quer dizer que ele vai se encaixar dentro de um produto saudável, porque muitas vezes ainda vai ter açúcar numa quantidade grande, mas o limite para não conseguir ter esse rótulo, essa etiqueta. E em contrapartida, bota outras coisas ruins, né, também para continuar adoçando adoçantes artificiais. Que o produto tem uma combinação de substâncias químicas que podem viciar o consumidor. Não é interessante para a indústria que o consumidor saiba diferenciar calorias, ou seja, a indústria quer que o consumidor continue pensando que o corpo responde a todas as calorias da mesma forma. E hoje sabemos que, infelizmente, essa teoria nos colocou não só em uma situação de epidemia de obesidade, mas também de doenças relacionadas. Mas como era a alimentação na metade do século passado? Nos anos 50... Cara, ontem eu tava falando com o Gabriel sobre barrinha de proteína e alguns feedbacks, as pessoas falam, é muito calórico, muito calórica. Realmente, o consumidor que não entende o que é caloria e tudo, sempre, não sei, vê mais de 100 calorias em qualquer coisa que vê mais de 100 calorias, já fica apavorado. Realmente, a gente tem na população uma grande parte de pessoas com essa coisa de caloria. A maioria das pessoas não precisavam se preocupar com o fator calórico. Os alimentos eram mais nutritivos e a oferta de produtos ultraprocessados era menor. O fast food não era tão comum quanto hoje. As refeições eram preparadas em casa e eram momentos sagrados. Quase não se trocava, por exemplo, o jantar por um lanche acompanhado de refrigerante, coisa que é muito comum hoje, principalmente pela praticidade. Nossas vidas são mais corridas. As refeições eram mais ricas em proteínas, gorduras saudáveis e vegetais, e eram pratos com menos carboidratos em relação aos dias de hoje. O consumo de carboidrato nos anos 50 estava na faixa de 40% entre os macronutrientes. Hoje, o nosso consumo está na faixa de 60%. Hoje em dia, é muito comum o consumo de lanches à base de carboidratos refinados. Naquela época, as pessoas não comiam de 3 em 3 horas, coisa que hoje fazemos seguindo as recomendações. E com isso, mantemos nossa insulina sempre nas alturas. Gente, esse vídeo aqui tá muito bacana. Por favor, já compartilha com alguém no WhatsApp, num grupo da família, esse meu aqui, o do React, que aí também eu agrego com as minhas informações. Vai, compartilha. E deixa o like se
se você não deixou ainda. Guloseimas geralmente eram feitas em casa, com ingredientes mais naturais e consumidas na hora, livre dos conservantes e corantes que encontramos em tudo hoje em dia. Hoje temos os produtos light, diet ou zero, se fazendo de saudáveis, mas cheios de substâncias químicas. Naquela época... E vale lembrar que light é um produto que tem redução em pelo menos 25% de algum componente comparado a um produto original. Então, por exemplo, achocolatado. Primeiro ingrediente, ou seja, o que mais tem, porque a lista de ingredientes sempre tá do que mais tem pro que menos tem. Um achocolatado normal, o primeiro ingrediente é açúcar. Aí, você pega o light. O light tem redução em pelo menos 25%. Normalmente fica entre 25% e 30% que eles reduzem, tá? O açúcar continua sendo o primeiro ingrediente, mesmo tendo reduzido 30% de açúcar. Em contrapartida, eles também adicionam adoçantes artificiais para que mantenha o sabor doce. Então, não é um produto bacana. Diet é um produto que é isento de algum componente. Então, pode ser açúcar, mas nem sempre açúcar. Pode ser, sei lá, sódio ou qualquer outra coisa. Inclusive, às vezes, light, um produto que tem redução de gordura, pode ser interessante. Sei lá, um queijo amarelo. Ele é sempre um produto bem mais gorduroso. A versão light vai ser uma coisa mais proteica e bem menos calórica. É mais encaixável na nossa dieta. Não existia isso. E o açúcar? O açúcar, aumentamos o consumo em 40%. Um terço disso está só nas bebidas adoçadas. Mas é importante também entender que as pessoas começaram a engordar em uma velocidade maior justamente quando algumas instituições começaram a nos dizer o que deveríamos comer. Em 1992, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos criou então a pirâmide alimentar. O objetivo era instruir as pessoas e ilustrar sobre o que é mais ou menos saudável. E por incrível que pareça, e muita gente não sabe, é que essa pirâmide foi criada por políticos e não cientistas. Sério? Muitos países seguiram os conselhos da pirâmide. A gente, e o Brasil inclusive. não ficou de fora disso. Repare que na base da pirâmide aparecem justamente aqueles alimentos menos nutritivos. Inclusive, tem poucos anos, vamos lá, 2 anos talvez, que tenham reformulado esse guia alimentar da população brasileira. Essa pirâmide alimentar, ela estava no nosso guia e recentemente foi reformulado e dividido entre produtos in natura, ou seja, os vegetais, crus, etc. Produtos minimamente processados, de repente uma coisa que você já compra o legume cortado. Processados e ultraprocessados. E aí, nesse guia, ele diz, consuma nunca ou quase nunca os ultraprocessados. Mas ainda assim, de repente, falta muita informação sobre sono, atividade física, cabeça, mente, né? E mais engordantes, os carboidratos processados e industrializados que colocam nossa glicemia nas alturas. E não é à toa, vamos pensar um pouco. A quem interessaria colocar na base da pirâmide alimentar alimentos naturais que não podem ser patenteados? Outra coisa, a pirâmide alimentar que nos aconselha a comer mais pão branco do que vegetais ou fontes naturais de proteína também não mostra a diferença entre gorduras boas e gorduras ruins. A verdade é que a forma que tomou a pirâmide alimentar teve muito mais influência do agronegócio do que de agências de saúde. O trigo moderno e refinado com alta concentração de glúten, juntamente com o açúcar, são duas das substâncias que mais engordam as pessoas da civilização moderna, trazendo juntamente com as altas taxas de obesidade, um crescente número de casos de doenças cardíacas, diabetes tipo 2, alguns tipos de câncer, síndrome metabólica e outras. A situação das indústrias de produtos com trigo na composição melhorou muito com o apoio do governo norte-americano, que incentivou o consumo de grãos integrais através da criação dessa pirâmide alimentar. De acordo com a perspectiva dos vendedores de produtos alimentares, o trigo é o ingrediente perfeito. Quanto mais se come, mais se quer. Vamos analisar a situação por um outro ponto de vista, só para entender melhor sobre até que ponto podemos ser manipulados. Desde os primeiros estudos que indicavam relação entre fumo e câncer, demorou 50 anos para que políticas públicas de restrição fossem implantadas. Inclusive, era bonito fumar, né? Se você vê as propagandas, eram pessoas elegantes fumando em cima de um cavalo, em cima de alguma coisa. Era bonito, era um status. Só depois de muitos anos foi se descobrir que fazia mal. Inclusive, eu até gravei um vídeo esses dias sobre isso. Foi nos stories que eu respondi no Instagram. Falaram, Thaisa, como é que vai ser essa parte da conscientização das pessoas de que se cuidar é não só sobre estética, mas sobre saúde? Eu falei, olha, hoje a gente tá vendo o impacto das últimas décadas de se estragar, de açúcar, etc. Agora, se a gente vai ter
uma comunicação efetiva com a população e se essa população vai decidir se cuidar, aí já é outra história. A indústria do tabaco fez de tudo para negar a relação entre câncer e cigarro, inclusive comprar a consciência de cientistas e políticos corruptos. Mas apesar disso, houve uma redução no número de fumantes e, em consequência disso, a prevenção de muitas mortes por câncer. Mas o que o cigarro tem a ver com as substâncias comestíveis engordantes da sociedade moderna? A indústria do açúcar, por exemplo, usou e usa as mesmas táticas de manipulação que a indústria do tabaco usou. O açúcar está em tudo e, deixando um pouco de lado o fato de que o açúcar nos coloca em estado de armazenamento de gordura corporal com altos picos de insulina, o açúcar, assim como outros tipos de carboidratos processados e refinados, é responsável por diversas doenças modernas, que antigamente existiam em taxas bem menores. Por exemplo, as doenças cardiovasculares, câncer, diabetes tipo 2, Alzheimer e outras. A epidemia de obesidade não é uma questão de força de vontade ou fraqueza de caráter. Concordo. Na verdade, estávamos o tempo todo seguindo conselhos errados. Que bacana! Vamos ver os comentários. Lembro bem que refrigerante era somente nos finais de semana, as sobremesas eram em almoços de família. Hoje você pode comer bolo a qualquer hora. Ou seja, tudo tem fácil acesso. Primeiro que é só você pegar assim, ó. Qualquer mercadinho, qualquer caixa tem um doce, uma bebida açucarada, né? Fácil. E segundo que a gente, na correria do dia a dia, recorre mais cada vez mais a eles. E, enfim. Até teve uma paciente minha que falou, Thaisa, eu lembro que Coca-Cola era uma coisa cara, era um status, assim, você ter. E quando minha família começou a ganhar dinheiro, isso começou a não faltar na nossa casa. Era como se fosse uma questão de honra, né? Status. Esse vídeo deveria ser obrigatório nas escolas. Excelente. Real. A indústria hospitalar, alimentar e farmacêutica governa o mundo. Temos que tomar as rédeas da nossa vida e saúde nas mãos e mudar por causa própria com conhecimento. Exato. É que nem quando você vai no hospital e aí lanche, gelatina cheia de açúcar, corantes, artificiais, aquele queijo processado, não vou ficar falando marca aqui. Não, se bem que eu já falei Coca-Cola, polenguinho. O que aquilo vai trazer de benefício? Com biscoito creme crack. Aí, suco muitas vezes esses refrescos de pó ou de caixinha cheio de açúcar. O que acontece? A pessoa sai do hospital num lugar onde ela estava doente, sendo cuidada por médicos, onde ela tem muita confiança, e ela fala, poxa, se me deram isso no hospital, isso é saudável. E a sensação que eu fico é que é como se eles estivessem curando a gente, mas já envenenando, para que a gente continue dependente. A minha mãe, quando fez quimioterapia, foi um desafio muito grande para mim. Minha mãe faleceu, né, já tem alguns anos, ela ficou 1 ano e 7 meses em tratamento de câncer. Muitas quimioterapias, muitas radioterapias, e cara, ela ia na quimioterapia, ela passava algumas horas lá, porque você coloca um acesso e fica recebendo o medicamento em infusão durante algumas horas. E ela recebeu um lanche que tinha dentro polenguinho, suco de caixinha cheio de açúcar, biscoito creme crack com uma carinha feliz. E eu ficava olhando aquela cena e ela não se importava de se alimentar saudável, ela não queria se alimentar saudável. Ela lá comendo tudo, eu ficava, cara, ela tá tomando um remédio aqui, mas consumindo algo que vai fazer mal a ela. E não é à toa que, assim, minha mãe, o café da manhã dela era pão, margarina com salaminho e Coca-Cola. Todos os dias, doente ou não. E ela foi como se fosse uma fábrica de câncer, é um câncer após o outro. E ela teve primeiro câncer de pulmão, ela era fumante, tinha parado de fumar recentemente, fumava desde os 14 anos. Minha mãe faleceu com 60. Depois de um mês que ela acabou o tratamento do câncer de pulmão, ela descobriu um novo câncer de mama. Só que não foi metástase, foi um novo câncer. Ou seja, foi muito surreal tudo isso pra mim. E desde então, eu tenho essas críticas, sabe? Eu tenho essas críticas. Mas é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te alertado. Manda pra alguém que você gosta, que você quer ver bem, porque a gente precisa criar um ambiente de pessoas que se cuidam, que se incentivam. Manda mais reacts pra mim lá no Instagram, @lealthaisa, que eu vou adorar trazer aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.